Olá, meus queridos. Estava eu aqui mais uma vez meditando pelo privilégio e a oportunidade de Deus na minha vida, na palavra do Senhor, e encontrei um versículo aqui que me chamou a atenção neste momento, que está no Salmo 109, versículo 17, que diz assim: Amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele. Amados, quando eu paro para pensar sobre bênção e maldição, ao mesmo tempo que parece simples, mas não é. A maldição está ligada ao pecado, o pecado está ligado a Satanás está ligado à morte. Quando eu penso na bênção, a bênção está ligada à obediência, à santidade, ligada a Deus e ligada à eternidade com Deus. E o versículo disse, e ele afirma, amou a maldição, que ela o apanhe. Quando a gente para pensar em maldição, e eu me lembrei de um ditado, de uma fala, né, dos antigos, que praga de pai e mãe é terrível. Muitas vezes, muitos pais antigamente, e não é diferente no tempo de hoje também não, amaldiçoavam seus filhos, né? Por uma conduta, uma atitude que eles não concordavam em relação aos seus filhos, liberavam palavras malditas, palavras de maldição. E talvez você está aí me escutando agora, tenha passado por uma situação semelhante a essa. Seu pai lá atrás, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, tenha amaldiçoado você, né? Falando, não, você não vai dar certo em nada, você é burro. Não, você não nasceu para isso, você não vai prosperar, você não vai dar certo em nada. Às vezes para a moça, porque se relacionou precocemente, né, e sem autorização do pai, o pai já chama de prostituta, chama de vagabunda, e se encontra com a filha num lugar conversando com alguém, já acha que está tendo alguma coisa, já tem palavras liberadas ali de maldição. Então, ou seja, né, a maldição ela vem por várias formas. E a primeira dela é a desobediência. A desobediência é pecado. Tudo aquilo que nós sabemos a respeito do que é certo e errado e fazemos errado, estamos desobedecendo. Ou seja, estamos escolhendo a maldição. Então, se escolhemos a maldição, ela virá, ela vai alcançar a pessoa que a escolhe. Então, amados, nós precisamos nos atentar para isso. Estamos vivendo tempos difíceis, momentos difíceis, e eu trago essa palavra em consciência, em forma de lembrar as pessoas, não para somente pessoas cristãs evangélicas, mas para toda pessoa que ouvir esse áudio. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que falamos, principalmente com o que, e o que fazemos, porque tudo em nós e através de nós pode ser bênção ou maldição, vai depender do que escolhemos. E se escolhermos a maldição, ela vai nos apanhar, ela vai nos alcançar, ela virá sobre nós. E não é diferente da bênção. Então, se você está passando por pressão, está passando por dificuldade, está passando por tribulação, passando por perseguição, está passando por escassez, falta, decepção, frustração, cuidado com o que você fala, cuidado como você age e reage diante das coisas, porque a maldição não vem só pela palavra dita, mas ela vem pela atitude também. Mas uma forma de maldição muito séria que as pessoas desconhecem e não vê isso como uma forma de maldição é a falta de perdão, meu amado e minha amada. A falta de perdão é uma maldição. E o diabo está aí pronto para estar sempre levantando pessoas ao nosso redor e derredor, próximas ou não, distantes no sentido em termos parentesco, né, vizinhos, colegas de trabalho, para sempre estar plantando nos corações das pessoas a falta de perdão, o ódio, a mágoa, o rancor, a vingança. Então, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, se essa semente acabou entrando no seu coração por algum motivo e não justifica ela permanecer aí, está na hora de você arrancar essa semente, porque é uma escolha sua tirar essa semente do seu coração. A falta de perdão é maldição. E olha,
quando nós levamos ela para o âmbito espiritual, para o âmbito Deus, a pessoa que tem ódio, a pessoa que tem mágoa, a pessoa que não perdoa, as suas orações não são ouvidas, sério, e os seus pecados não são perdoados. Então imagina, meu amado e minha amada, se você permitiu entrar essa semente, ser julgada essa semente na terra do seu coração, que é a mágoa, o rancor, o ódio por alguém, você já pecou. Então, por isso você precisa do perdão. Mas como você vai ser perdoada se você não perdoa? Porque a pessoa que não perdoa não será perdoada. E se ela já tem um pecado sobre a vida dela, que é a mágoa, que é o rancor, então ela tem a condição de precisar ser ouvida e ser perdoada. Tá vendo como um abismo chama outro abismo, como diz a própria Bíblia? Então, meu amado, a primeira coisa que você precisa é querer perdoar. É julgar essa semente, tirar, arrancar essa erva daninha do seu coração, que é a mágoa, a falta de perdão, independente de quem foi, de quem seja, pelo que foi ou pelo que seja, arrancar. E deixar que Deus faça justiça em seu favor. Porque enquanto essa semente estiver no teu coração, Deus não te ouvirá e Deus não te responderá. E você não alcançará de Deus em seu favor o que você precisa. Não só da libertação, né, da falta de perdão, como da cura e ao mesmo tempo das bênçãos que você pretende alcançar nessa terra. Eu vou abrir um parênteses aqui, meu amado e minha amada, para você ver como que isso é tão sério, como que isso é muito sério. Uma parente minha, na sua infância, recebeu uma ordem do seu pai para que ela removesse ali, né, o pinico, o urinol, toda manhã. E uma vez ela esqueceu de fazer. E o pai, na ignorância, na brutalidade, então virou o urinol sobre a cabeça dela ali com aquela urina que estava nele. E essa sua filha tomou um ódio, uma mágoa, uma falta de perdão na vida dela por ele, enquanto ela viveu. E ela levou para a sepultura essa falta de perdão. Você não faz ideia o que ela passou. Eu tive a oportunidade de estar próximo dela, conviver, assim, ter contato com ela pelos meus 50 anos de vida. E eu só vi desgraça acontecendo na vida dela. Só desgraça. Por tudo, pelo tanto que ela viveu, ela poderia ter vivido muito mais bênção do que maldição. Mas pela escolha dela em não querer perdoar, infelizmente, a maldição a alcançou. E toda vez que eu ia orar por ela, manifestava demônio. E eu, como eu já sabia desse fato, eu dava ordem ao demônio que soltasse para que ela pudesse perdoar. E falava ao mesmo tempo com ela que ela tinha que perdoar. E ela não perdoava. E quando manifestava o demônio falava que não deixava ela perdoar. O demônio havia mantido ela por todo o resto da sua vida e levou ela para a sepultura com esse ódio, essa mágoa. Amados, é triste a gente não ter o ouvido de Deus em nosso favor, o agir de Deus em nosso favor, por causa dessa maldição do ódio, da mágoa, da falta de perdão. Fecha o parênteses. Eu não sei o que você está vivendo, como você está vivendo. Existe uma lei irrevogável. O que você planta, você colhe. Isso é bíblico. Creia você na Bíblia ou não, aceite você ou não. E se você não aceita, não acredita, não concorda, olha para a sua vida. Tudo que você semeou, provavelmente boa parte dessa semeadura você já teve colheita. E o que você ainda não colheu, pode esperar que você vai colher. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos plantar boas sementes. Plantar a bênção. Cuidado. A Bíblia diz que os nossos maiores inimigos estão na nossa parentela.
E é onde que o inimigo mais procura nos levar a pecar, com a boca e com as atitudes. E se você enfrentou e vem enfrentando situações que você percebe que o inimigo está provocando os seus sentimentos e as suas emoções para ter mágoa, falta de perdão, que eu acredito que é uma das piores maldições que o ser humano pode permitir para ela, é o ódio. Então se policie, vigie, mude a sua forma de agir, reagir. Pede Deus para guardar teu coração. Não permita que essa semente plante, crie raiz e dê frutos malignos, porque tem frutos malignos disso. E eu vivi isso na minha parentela. Porque se você semeia, e essa semente ela germina e ela dá uma árvore, ela vai dar frutos. Então, se é uma semente ruim, uma semente maligna, ela vai dar frutos malignos, que vai atingir as pessoas que você acredita amar, que você pensa amar, o que você ama, como ela vai retornar também para você, trazendo mais maldição sobre a tua vida. Então, meus amados, aquele que escolhe a maldição, essa o apanhará, essa o alcançará. Nós não nascemos para vivermos debaixo de maldição. Nós nascemos, né, para vivermos a bênção. E a Bíblia diz em Isaías 1,19 que se ouvirmos e quisermos, comeremos o melhor desta terra. Isso é uma promessa. Então eu não sei como você se encontra a respeito da maldição. Se você tem escolhido a maldição, ela, se não te alcançou, ela vai te alcançar. Se ela não te alcançou, há tempo e dá tempo de você interromper para que ela não te alcance. Mas não se esqueça que o que você já plantou até aqui virá a colheita. E quando vier a colheita, como você vai estar para colher e lidar com essa colheita? Você vai continuar semeando a semente ruim ou você vai destruir essa semente quando você vier a receber a colheita dela? Pense nisso, meu amado e minha amada. Mas a Bíblia também nos diz assim, olha, não quis a bênção, que ela se afaste dele. Olha só como isso é terrível. Toda vez que a pessoa escolhe a maldição, ela rejeita a bênção. E quando assim ela faz, a bênção se afasta. A bênção é Deus. E a Bíblia diz que a bênção de Deus nos alcançará. Foi uma palavra de Deus para Abraão. A bênção de Deus nos alcançará. Então, se nós rejeitamos a bênção, ela vai se afastar de nós. E quer ver uma forma das pessoas rejeitarem a bênção? E eu não estou aqui e nem vou, em hipótese alguma, atingir fé, prática e religião de ninguém. Mas eu até comentei esse mês que passou sobre isso algumas vezes com algumas pessoas. Eu não consegui entender quando nós vamos falar da pessoa de Jesus para alguém, essa pessoa se sente ofendida, se sente atacada e retorna para nós em ataque. E nós estamos apresentando a pessoa de Jesus porque é a bênção que nós mais precisamos nessa vida e na eternidade. E eu não consigo entender isso. Eu estava até comentando, acho que foi ontem ou antes de ontem, com minha esposa, que quando eu tinha lá meus 12, meus 13 anos, que eu convivi com uma família, o filho dessa família estudava comigo e eles eram cristãos, eles são cristãos, evangélicos. Ele sempre falava comigo de Jesus, eu falava, então quer dizer que para eu alcançar isso eu tenho que ser cristão. Para eu adquirir isso eu tenho que ser cristão. Para eu compreender, entender as coisas de Deus, ter relacionamento com Deus, eu preciso ser cristão, preciso ser evangélico. Ele falou, só que eu não aceitava. E a Bíblia me prova que é assim. Eu tenho base, a Bíblia tem base para dizer que isso é uma realidade. Porque só existe dois caminhos, amados: a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, Deus ou Satanás. Precisamos entender isso. Então, hoje eu entendo, já com 28 anos praticamente de caminhada, eu entendo que na nossa vida tudo está embasado na palavra de Deus e diante do próprio Deus e na pessoa do próprio Deus.
que é a bênção para nossas vidas. Então, se eu rejeito a bênção, eu, infelizmente, vou ver ela se afastando de mim. E quais são as formas de eu rejeitar a bênção? Desobedecendo, não buscando viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida íntegra para Deus. Não perdoando, liberando palavras malditas, palavras de maldição. Tudo isso é maldição e não bênção. Se é maldição, vai alcançar. Se não é bênção, então ela também não vai vir sobre mim. Eu falei da lei do plantio e da colheita. Se eu planto bênção, eu vou colher bênção. Ah, peraí, pastor, não é bem assim não. É sim. Então por que algumas pessoas fazem assim comigo e eu tô vendo elas me amaldiçoando, tô vendo elas fazendo as coisas ruins contra a minha vida? Isso é uma escolha dela, é o que ela tá plantando. Mas não quer dizer que o que ela tá plantando tem que se cair na terra do seu coração, da sua vida e prevalecer e dar frutos ruins, não. Você pode rejeitar essas sementes que vêm da vida das pessoas em forma de maldição na sua vida. E se por algum momento você percebeu que caiu na terra do seu coração, na sua vida, essas sementes da maldição, você tem por escolha tirar essas sementes, rejeitar essas sementes na tua vida e pedir a Deus que converta essas sementes más em bênção, porque a Bíblia diz, tanto lá em Deuteronômio quanto no livro de Neemias, que Deus converte a maldição em bênção. Mas para isso acontecer, Deus precisa conhecer, reconhecer, ver no teu coração que é esse o desejo do seu coração. Que a maldição não prevaleça, independente do que as pessoas falam, do que as pessoas fazem com você. O resultado da atitude delas com você está diante de Deus e é Deus que vingará você. Mas se você se posicionar para abençoar, a bênção vai te alcançar e ela não vai se afastar de você. Jesus falou assim: ore pelos seus inimigos. Então, quando alguém se permite ser usado por diabo ou faz escolha própria de ser maldição na minha vida, eu escolho abençoar. Não quer dizer que eu tenho que conviver com elas. Eu devo amá-las. Eu não sou obrigado a gostar. Abra um parênteses aqui. Muitas vezes as pessoas não sabem a diferença de amar e gostar. E qual que é meu dever e minha obrigação? Meu dever e obrigação é amar. A Bíblia diz que a única coisa que nós devemos dever o nosso próximo é o amor. Mas eu não sou obrigado a gostar. Quando eu amo e gosto, eu quero aquela pessoa perto de mim, eu quero o bem dela, eu tô com ela o tempo todo, eu tô fazendo por ela, eu tô retribuindo a ela, eu tô sendo grato a ela, eu estou abençoando a vida dela. Quando eu amo e não gosto, e eu deixo às vezes de gostar porque me decepcionou, ou porque fez escolhas que não condiz com o meu padrão de vida, então eu não sou obrigado a gostar. O que é o gostar? O gostar é querer que aquela pessoa esteja perto. Eu não vou amaldiçoá-la, eu não vou desejar maldição para ela, eu não vou querer vingança para ela, mas eu vou me afastar. E a Bíblia me dá direito lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ou 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Deus me dá o direito de afastar. Então, meus amados, eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso. Eu devo amar. É bom também gostar, porque ter comunhão, ter relacionamento, ter amizade com as pessoas é muito bom. Mas se há necessidade de me afastar, ou se houve um motivo de eu me afastar, ou se eu me sentir frustrado, decepcionado com aquela pessoa, eu não sou obrigado a querer que ela esteja perto de mim, ou eu ter que estar perto dela para demonstrar que eu a amo. Porque o amor não amaldiçoa, o amor não deseja mal, o amor ele abençoa e deseja o bem, ainda que seja um seu inimigo. Porque, amados, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim principados e potestades. Então nós precisamos nos atentar para isso, meu amado e minha amada. Você quer a bênção? Ela vai te alcançar. Mas se você não quer a bênção, ela vai afastar de você. E quando você não quer a bênção, então você escolhe a maldição. Isso é automático. Então nós temos a oportunidade de escolha. É o livre-arbítrio. Nós estamos escolhendo o tempo todo há uma ou duas oportunidades de que você possa escolher uma delas. E qual é que você tem escolhido? O que você tem escolhido para a sua vida? O que você tem atraído para a tua vida? A bênção ou a maldição? A palavra do Senhor nos diz: amou a maldição, que ela o apanhe.
não quis a bênção, que ela se afaste dele. Essa é a palavra do Senhor. Essa é uma realidade. É assim que acontece. Que o Espírito Santo continue falando conosco por meio deste versículo da palavra de Deus, não somente pelas simples palavras que saíram aqui da minha boca, mas pelo Espírito dele. Amém? Compartilha aí esse áudio. Se você acredita que alguém precisa ouvir, você tem aí a liberdade para isso. Amém? Temos aí o canal aí no YouTube, temos no Instagram com mensagens de vídeo. Então fique à vontade para você pregar o evangelho comigo a todas as nações. Amém? Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor.